Seria. Café com Mistura hoje recebe o Lute Cristóforo, que é psicólogo. Estamos, apesar de nosso tema central hoje ser o carnaval, as máscaras e tudo mais, a gente estava num papo muito animado aqui sobre futebol, porque o Lute também tá chateado, hashtag chateado com a seleção brasileira, né, Lute? Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Estou chateado com a seleção brasileira, óbvio, né? Não entrar numa Olimpíada assim é um vexame. E estou chateado com o meu time também. Eu sou corintiano, então o meu time também está bem difícil. Não tem para onde correr, né? Não tem complicado. Não tem alegria no coração. Mas você sabe que se fosse antes da gente ganhar 2 ouros olímpicos, a gente não fosse para a Olimpíada, a gente ia falar, grande coisa, vai para lá para passar vergonha mesmo? Melhor não passar vergonha. Que é o meu medo na Copa do Mundo. Então, o medo é com essa seleção que não classificou para a Olimpíada. Se não for para uma Copa do Mundo, daí vai ser o grande vexame. Meu amigo, se prepare. É a nossa base da próxima Copa, inevitavelmente. É essa molecada que deu vexame no pré-olímpico. Você já pensou, cara? Assim, eu não vou nem culpar a molecada. Eu sou o tipo que culpa o treinador. Eu admito essa vergonha. Eu também. É um pouco errado da nossa parte. No Corinthians, a culpa toda era do treinador, dos últimos, né, 5 treinadores. A sequência de treinadores do Corinthians. E na seleção brasileira, olha, com todo respeito, viu? Mas esse Ramon Menezes, pelo amor de Deus, quem é Ramon Menezes na fila do pão? É verdade. Mas estamos aqui para falar de carnaval, Lute. Estamos numa época de festa, não de lamentações, mas o carnaval e muito da farra também que a gente vê no carnaval e a galera exagerando, saindo do corpo, muito tem de mascarar sentimentos, né, Lute? Totalmente. Eu acho que o carnaval ele traz para as pessoas uma chance do escapismo, né? De fuga da realidade. Então a pessoa que está frustrada com a sua vida, com o seu trabalho, com a questão financeira, com a sua vida amorosa, acaba extravasando no carnaval, fazendo até coisas que não faria no dia a dia, durante o ano, normalmente, assim, a quantidade de bebida, a quantidade de drogas, a quantidade de pessoas com que se envolve. Então é o que a gente chama de escapismo mesmo, é fuga da realidade totalmente. E você sabe que lá no tempo do Brasil, colônia, o carnaval ele já tinha essa característica de escapismo da realidade, né? Porque os escravizados, eles vestiam a roupa dos senhores e iam pra rua. Sim. E é daí que vem essa coisa de se fantasiar, de bloco de rua, e aí eles jogavam água de cheiro nos patrões. Tinha patrão que pagava, né? Pagava, modo de dizer, né? Pagava com chicotada, né? Era o escravizado. Para eles jogarem água de cheiro nos senhores de outros engenhos, e já era um escapismo, porque ali naquele momento o escravizado estava na rua fazendo festa, se vestindo bonito, para no dia seguinte voltar pro pau de arara. Então assim, o famoso pão e circo, né? Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos esse escapismo que a gente faz da nossa mente, né? Sim, da nossa realidade, da situação que cada um está vivendo, dos transtornos emocionais, todo mundo está vivendo um sofrimento, muita gente com sofrimento de ansiedade, sabe, extremo. Assim, o Brasil é o país que mais tem ansiedade no mundo, é o país que mais vende Rivotril no mundo, para você ter ideia. Sério. Então, tá uma pandemia de ansiedade que está trazendo transtornos e sofrimento para tanta gente. E, na verdade, dá para curar. É fácil curar, sabe? A psicoterapia está aí para ajudar. E eu sou um exemplo disso. Eu, quando tinha entre meus 18 e 30 anos, eu era a pessoa mais ansiosa que eu já conheci na minha vida. Eu tinha insônia do tipo de deitar meia-noite para dormir, para ter que acordar às 6 da manhã para trabalhar às 7. Eu ia pegar um sono às 6 da manhã. Caramba, entendeu? Cara. Hoje em dia, se eu a hora que eu quiser dormir, eu durmo em 10 segundos. Porque eu aprendi que o pensamento é o maior inimigo. O pensamento, ao mesmo tempo que é o nosso maior amigo, é o nosso maior inimigo se ele é feito na hora errada, com coisas que não tem que ser pensadas naquele momento. Então a ansiedade é um dos grandes problemas da atualidade, que as pessoas sofrem, daí vão extravasar de outra forma. E aí, Lute, a gente entra, já que a gente deu aquela cornetada na seleção brasileira, eu falei aqui que é a seleção de TikTok, de rede social, e a gente entra num ciclo vicioso da ansiedade, né? Totalmente. Porque o cara fica ali até altas horas da noite com a tela do celular na cara, vendo uma realidade mascarada de outras pessoas, a foto no iate, a foto nisso, a foto naquilo, que pro outro já é uma máscara e que pra gente vira uma pressão, de certa forma, né? Sabe o que é engraçado? Que é isso que a gente acabou de falar, né? Que o pensamento é o nosso melhor amigo e também é o nosso maior inimigo.
A tecnologia é a mesma coisa. Uhum. Hoje em dia é o nosso maior amigo. Sim, a minha vida está no meu celular. Né? Os cartões de banco, de cartão de crédito, documentos, tudo está no celular. GPS e tudo mais. Mas também é o nosso maior inimigo. Porque você ficar tão... Vício em tela é uma coisa que também virou uma epidemia. Sabe? As pessoas... Está atrapalhando relacionamentos amorosos, está atrapalhando relacionamentos familiares, entre pais e filhos. Então, as pessoas acabam não conseguindo dormir até também, porque estão viciadas na tela. Porque não é só a luz da tela, mas o nível, a quantidade de informação e tudo mais. É um bombardeio de informação. Claro. Você pode colocar até aquele filtro que diminui a claridade da tela, o cérebro vai continuar mega ativo, né? Está recebendo informação o tempo todo e isso estimula o pensamento, você pensa naquela postagem que você acabou de ver, daí você passou rapidinho, daí dá um pouco de prazer, né, de ver uma postagem e tal, que dá uma descarga de endorfina no cérebro, só que daí você precisa da próxima, É igual o uso de drogas. Entendi. E sabe que eu vi uma postagem, um meme, esses dias atrás, assim, que mexeu bastante comigo, porque assim, eu sou nascido em 89, então de certa forma eu vivi a evolução na internet no Brasil. Eu vi internet de escada, ADSL, né, até a gente chegar hoje ao 5G aqui. E aí dizia assim, que antigamente a internet era um escape da realidade. Hoje você ir para o mundo real é um escape da internet. Inverteu o jogo em muito pouco tempo, né? É verdade. Eu peguei a fase anterior à internet, né? Eu sou de 72, por exemplo. Então eu vivi muitos anos 80. Minha adolescência toda foi nos anos 80. Foi maravilhoso. As pessoas perguntam assim, nossa, como é que era a vida de vocês antes de existir celular, né? Nos 80 não existia, só existia telefone fixo. Sim. Eu falava assim, era maravilhosa. Porque primeiro, a gente estava na rua o tempo todo, estava conversando com as pessoas diretamente, estava brincando, estava andando de bicicleta, estava jogando futebol, estava namorando, entende? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão presas, cada um no seu mundo, cada um na sua tela de telefone ali, ou no seu computador. E as relações? Isso gera vários tipos de dores, né? Porque assim, é bizarro você imaginar que duas pessoas que estão dentro da mesma casa, elas estão conversando por WhatsApp, por exemplo. Acontece, né? Isso aconteceu comigo, sabe? Sei lá quantos, há 10 anos atrás, tava eu e meus dois irmãos, que são gêmeos, né? A gente tava, pela última vez, a gente se reuniu, assim, os três, porque um deles foi morar nos Estados Unidos e o outro mora em Florianópolis. E nós estávamos os três ali, e esse que mora em Florianópolis, ele tava no celular. Poxa, a gente tá almoçando juntos, né? Numa churrascaria e tal, e ele no celular, assim. Chegou uma hora que eu cheguei pra ele e falei assim, mano, vamos fazer o seguinte, vai lá onde estão os teus amigos com quem você está conversando, e daí a gente liga o WhatsApp e começa a conversar entre nós, porque eu acho que tô vendo que pra você é melhor conversar pelo WhatsApp do que pessoalmente. Poxa, a gente tá perdendo a oportunidade de estar os três juntos aqui, né? Sabe Deus quando a gente vai conseguir isso de novo? Então isso acontece, as pessoas vão pra mesa de jantar, por exemplo, nas suas casas, cada um com o seu telefone. Isso é muito péssimo, assim. O momento de refeição é um momento de integração da família. Larga o celular. Ou então, quando vai deitar, marido e mulher, larga o celular, deixa longe, sabe? Sim. Então, ao mesmo tempo que nos ajuda muito, facilita muito a nossa vida, sim, também está atrapalhando demais as relações. E daí, quando a gente vai gerando tantas dores, tantas frustrações, a gente vai buscando formas de mascarar elas, né? Sim. Ao invés de tratar, porque é mais fácil você passar uma maquiagem em cima ali do que você ir, sei lá, numa terapia e aguentar algumas verdades dolorosas para daí tratar aquilo, né? Porque as pessoas não querem mudar o seu comportamento. As pessoas querem simplesmente fingir que aquele problema não existe. Não, eu faço isso aqui para mim faz bem. E as pessoas buscam, às vezes, uso de álcool excessivo, uso de drogas, sei lá, qualquer tipo de... Agora o carnaval, né? Extravasar no carnaval de 1000 formas diferentes. Então, é uma fuga da realidade constante. E aí entra a questão da terapia. Eu não faço terapia, eu acho isso um erro já da minha parte, porque é até hipócrita da minha parte dizer o que eu vou falar, mas é que eu realmente defendo essa tese. Todo mundo tinha que fazer terapia, né? Todo mundo tinha que fazer terapia. Porque na terapia você expõe a tua vida para uma pessoa que não vai julgar nada do que você está falando, não vai manter aquilo em sigilo absoluto, então você tem total confiança de falar com aquela pessoa tem um olhar técnico, científico sobre aquilo que vai te falar, né? E vai tentar te mostrar outros ângulos sobre aquela mesma situação. Então, porque a verdade, não existe uma verdade absoluta, né? Existem várias verdades. Por exemplo, se eu fizer um desenho, fizer um desenho no papel, assim, ou fizer um formato de triângulo e te mostrar, pergunta, que forma é essa aqui? Você vai falar para mim, é um triângulo.
Quantos lados tem? Ah, tem 3. E eu falar para você, e se eu te disser que tem 2? Você fala, você é maluco. Só que se eu virar o papel, eu tô falando, ó, tem 2, tem o da frente e o de trás. Então, qual verdade? Entendeu? Não existe uma verdade absoluta. Às vezes existem formas, ângulos diferentes da gente ver a mesma coisa. E a terapia traz isso para o paciente, faz com que o paciente entre em contato com essa própria realidade, as próprias alternativas, e ajuda demais, sabe? Na recuperação e na mudança de comportamento. Eu tô com o Lute Cristóforo, que é psicólogo. A gente tá falando sobre carnaval, sobre máscaras, sobre dores, sobre tratamento dessas dores. E aí você manda a tua participação para cá no Clube WhatsApp 98860-1015. É uma sessão de terapia para você hoje aqui no Café com Mistura. Depois a gente cobra o honorário, né, Lute? Não, aqui é para a pessoa aprender que se ela procurar terapia, vai ajudar demais a vida delas. É verdade. A gente vai para um rápido break. Você manda a tua participação para cá no Clube WhatsApp. Daqui a pouquinho tem mais Café com Mistura. Passa rapidinho o bloco nessa faixa horária, que a gente começa a conversar e o papo flui. E se empolga, né? Ah, é a melhor coisa, cara, que de vez em quando vem um convidado aqui que não é o problema do convidado, é que o tema não rende, sabe? Eu dou exemplo que esses tempos atrás eu recebi aqui, foi um dia que eu tava sozinho também, que eu apresento com o Fábio Mandrick, e ele tá de férias. Então ele passou um mês apresentando sozinho em janeiro, porque eu estava cobrindo um outro horário, e agora ele está me fazendo pagar castigo aqui apresentando sozinho. Mas teve uma vez que ele não pôde vir, e o convidado era um engenheiro, um cara assim, muito gente fina, que a especialidade dele era projetar estacionamento. E tinha 1 hora para falar sobre projetar estacionamento. O papo fluiu e foi embora do estacionamento. A gente foi falar de economia verde, de energia verde. Porque como é que você vai fazer 1 hora de vaga de carro no estacionamento, sabe? Sim. E agora, quando o tema é bom e o convidado sabe conversar, aí pra mim é a melhor coisa do mundo, cara. E aí o tempo passa voando. E é gostoso falar sobre comportamento humano, sobre dores emocionais. Então de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco, né? É verdade. Eu sou muito defensor dessa tese, sabe? Todo mundo tinha que fazer terapia. Eu acho que... Eu tenho 2 filhas autistas, né? Então, uma já tá fazendo... A mais velha tem 8, a mais nova tem 6. Aí a mais velha, ela tá no nível 1 ali, mais leve. Ela já faz acompanhamento de psicólogo, já começou aqui pelo CAPS em Curitiba, conseguimos continuar lá em Piraquara pelo SUS. Toda semana, agora ela está fazendo acompanhamento de altas habilidades também na escola. E a mais nova começou primeiro de altas habilidades e agora vai para terapia também. E assim, eu sou testemunha do quanto mudou a vida da minha filha mais velha, sabe? Que ela nunca foi agressiva nem nada, é um doce, assim. Se você pisa, vamos supor, ela tá andando, ela pisa no rabo do gato deitado, ela se sentia mal ao ponto de chorar, assim, porque ela fez mal para alguém. Sim. Então, assim, eu vi como a terapia fez bem pra ela, sabe? Não, é fundamental, até pro estímulo, né? Pra estimular as próprias altas habilidades. Nossa, pra tudo, pra estimular relações, porque sim, pro autista em especial, né? Tem maior dificuldade. É uma questão de relacionamento muito difícil, sim, ali, né? A gente sabe que a criança, não por maldade, mas ela tem uma maldadezinha, sim, aquela sinceridade cruel da criança. Que na verdade todo mundo tem, né? O Jung já falava que ninguém é bom ou mal, nós somos tudo. Né? Às vezes algo tá na consciência e daí o outro lado, o oposto, tá no inconsciente. Deixa eu só anunciar a música rapidinho. Clube FM só toca sucesso. Luan Pereira, Hugo e Guilherme, cheiro na camiseta. Daí cabe a nós, se a minha consciência é de ser uma pessoa boa, né, de fazer o bem, de ser altruísta, de ser caridoso e tal, no meu inconsciente eu tenho o oposto, sabe? Só que eu tenho que ter consciência que eu tenho o oposto, que eu sou capaz de fazer maldade em alguma situação, para que eu controle isso, para que eu controle meu inconsciente. E o que acontece quando a pessoa, por exemplo, bebe ou usa uma droga, ela rebaixa o nível da consciência e o inconsciente toma conta. E daí se ela não controla, a verdade transborda, né? Porque é o inconsciente falando. A pessoa não tem mais o controle se ela não conhece, né, o seu inconsciente. Então é engraçado isso, que uma vez eu cheguei pra... Quando meu filho tá com 16 anos, né? E quando meu filho era pequenininho, eu tava com meses, assim... tava naquele Moisés, assim, no sofá, tava eu com a minha primeira esposa,
E daí eu olhando para aquele ser, aquele anjo ali do meu lado, né, entre nós no sofá, eu falei, nossa, eu nunca pensei que eu poderia fazer maldade com alguma pessoa. Mas se alguém algum dia fizer alguma maldade com meu filho, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, eu sou capaz de matar uma pessoa. Uhum. E eu falei, qualquer pessoa. Daí assim, até eu, minha ex-mulher falou, né? Eu falei, até você, o quê? Você como mãe? Se você fizer uma maldade pro meu filho, eu jogo você daqui do 22º andar. Porque a gente tem uma coisa de instinto, claro, né? É um instinto de proteção. Eu sempre tive, assim, eu nunca fui uma pessoa agressiva. Pra você ter uma ideia, eu nunca briguei na escola. Nunca. Nem apanhei e nem bati, assim, sabe? Que nunca foi do meu ser. Mas quando eu virei pai, a gente passa a ter um mata e morre pelos sentimento seus de matar e morrer, sabe? Sim. É uma coisa assim, animalesca mesmo, né? Sim. A gente vê, eu gosto muito do Animal Planet, essas coisas assim, que os bichos eles têm isso por instinto e esse é o nosso lado animal, né? Sim. De proteger o filhote e tudo mais. Então às vezes não é nem maldade, é só... Não é? É só a natureza falando mais alto, né? Sim. O filtro social ele não é natural, né? É uma coisa imposta, né? É mecanismo de defesa. E você tem muito mais mecanismo de defesa com quem você ama, né? Principalmente com filhos, e no nosso caso de homens com a esposa. Então, pela esposa ou pelos filhos, a gente mata ou morre. Sim. Entendeu? E às vezes por nós mesmos não. Assim, se vier uma pessoa que quer roubar, leva aqui. Leva o celular, eu compro outro. Né? Exatamente. Vamos lá? Clube FM 7h32. Eu estou aqui com o psicólogo Lute Cristóforo. Estamos falando sobre, com um mote, né? Pegando como tema central o carnaval, mas estamos falando sobre psicologia, que particularmente é um tema que me interessa muito. Eu até brinquei aqui fora do ar, né? Que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco. E o lado louco a gente tem cada vez mais, né? Por conta da nossa sociedade, da nossa vida cotidiana. Mas todo mundo se mete a psicólogo o tempo todo, né? A gente é muito metido a ajudar a resolver os problemas psicológicos dos outros, a julgar os outros, mas a gente cuidar da gente mesmo, que é bom de jeito nenhum, né, Lute? Mas sabe que isso também tem influência das redes sociais, né? Hoje em dia todo mundo se acha especialista em tudo em 5 minutos, né? É verdade. Então começa qualquer assunto. Saiu a notícia da guerra de Israel e Hamas. Nossa, todo mundo já se acha especialista naquilo. Todo mundo é geopolítico, né? É geopolítico e dá aquela informação. Não, porque Israel é isso, ou porque Hamas é isso, blá, blá. E, poxa, vai ler, vai estudar, não dê tanta opinião assim publicamente. Você pode até conversar com seus amigos e tal, mas não se exponha desse jeito, porque você não sabe 100% da realidade, né? É o famoso, a gente entende um pouquinho de tudo e um monte de nada. Exatamente. A gente sabe muita coisa de nada, né? Agora, a gente está falando dessas questões das dores cotidianas, e aí a gente está vivendo até, já que você citou guerra, a gente está vivendo um momento assim de tensão que até teve gente que ainda não se deu conta de que a gente está um momento com mais guerras ativas no mundo em anos, em décadas, e caminhando principalmente ali naquela faixa do Oriente Médio para o que muitos geopolíticos, e aí gente que sabe do que está falando, dizendo assim que é um momento de tensão nunca visto. Tudo isso vai gerando muitas dores, né, pra gente. O que a gente pode fazer assim para aliviar essas dores, para além dessas coisas que a gente já faz de forma errada, que é exagerar na bebida, os excessos, ou se encapsular e se enclausurar e tentar se isolar do mundo? As pessoas estão muito, até esse tipo de notícia, né, de acontecimentos no mundo, está gerando mais ansiedade ainda nas pessoas, e a ansiedade gera medo. Então as pessoas estão com medo de muita coisa. Medo de guerra, medo de a guerra atingir aqui, medo de uma recessão econômica ainda pior, então medo de falir, né, medo de passar fome e tudo mais, sendo que não é tão assim, sabe? As coisas, a gente tem ciclos, a vida é feita de ciclos, então às vezes está num momento de baixa e tal, e daqui a pouco já vem alguma coisa que faça com que a economia melhore e tudo mais.
Então, uma coisa que eu sempre acho que pode ajudar muito as pessoas não viverem esse sofrimento é parar de ficar consumindo tanta notícia, entendeu? O tempo todo, sem você ter certeza que aquela fonte é confiável ou não, sabe? Então, eu não vejo mais notícia de política, porque é motivo pra gente se estressar, É gatilho, motivo pra ficar né? bravo, é motivo pra brigar com pessoas. Não quero mais saber, entendeu? Na época que eu tiver que votar, eu vou me informar, vou ver quem está com propostas que tem a ver com as minhas noções, né, de sociedade, de realidade, do que eu vejo como ser humano deve ser. Eu vou votar naquela pessoa e pronto. Ficar discutindo. Eu já briguei muito por política nas redes sociais e eu vi que não traz nada de benefício. Você não vai mudar a opinião da outra pessoa, a outra pessoa não vai mudar a sua. Então, para que isso? Então, pare. Não fique viciado em consumir informação de Twitter, de TikTok, de Instagram e tal, porque isso não está te trazendo nenhum benefício. Traga a vida mais pro agora. Esse é o melhor tratamento que existe para a ansiedade. Você focar em cada coisa que está acontecendo. Fazer com que o teu pensamento, a tua mente, coincida com o teu corpo naquela mesma hora, no mesmo lugar. Esse é o grande tratamento. A gente acaba vivendo numa espécie de faixa de Gaza psicológica, Total. né? É um ambiente de guerra da gente contra a gente mesmo, muitas vezes. E aí aí é a brecha, né, que o pessoal brinca, né, que é nesse detalhe que o diabo se esconde, porque é a brecha para você desenvolver várias compulsões, né, por, sei lá, por bebida, por comida, a compulsão por sexo, Sim. que também objetifica a pessoa, né, é a beira de um abismo, né. Eu estava vendo um videozinho do Danilo Gentili, não sei se foi desse ano, se foi de anos anteriores, que ele falando que a Daniela Mercury estava falando para os seus seguidores assim, né? Você vem pro carnaval e tal, venha mesmo e tal, mas cuidado, né, para não ser roubado, então deixe seu celular em casa, deixe sua carteira, né, protegida. Cuidado também, não venha com uma sandalinha muito baixa, porque você pode ser pisoteado, né, as pessoas podem te machucar. E se você for fazer sexo, use camisinha, porque você pode pegar doenças, né, pode pegar até AIDS e tal. Daí o Danilo fala assim, você tá me dizendo que eu vou ser roubado, que eu vou ser pisoteado, que eu posso pegar AIDS, você quer que eu vá pro carnaval? Não venha por tabela. Não venha. Né? Agora, quando a gente cai nessa questão das compulsividades e que nem a gente falou, né, já no começo, o carnaval é esse momento de fuga, né, essa catarse do carnaval, o negócio sair do corpo. Quais impactos desse tipo de comportamento a gente vai ter para nossa vida para quarta-feira de cinzas, vamos assim dizer? Então, a primeira coisa é a ressaca moral, né? As pessoas acabam tendo a ressaca moral e falam assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiquei com tanta gente? Por que eu transei com tanta gente e tal? Poxa, não precisava disso. Se no ano a pessoa não faz isso, por que né, extravasa dessa forma? Esse hedonismo, né, que é o prazer absoluto a qualquer custo. E a gente vê consequências tanto no sofrimento depois, emocional, de culpa e tal, e até das coisas práticas da vida. O que a gente vê de gente nascendo em novembro... Nossa senhora, é verdade, cara. E gente que às vezes daí a mãe não sabe nem quem é o pai, porque não sabe nem com quem teve relação no carnaval e Tem tal. que fazer uma investigação forense para descobrir, né? É bem complicado. E daí você vê, sexta-feira de carnaval é nunca mais eu vou dormir, na quarta-feira de cinzas é nunca mais eu vou beber. Porque é a ressaca física e moral mesmo, né? Sim. Como que o carnaval, para pegar essa data que a gente está vivendo, ele reflete a busca por felicidade momentânea? Que a felicidade momentânea parece que se tornou uma obsessão de todo mundo, né? É o hedonismo que eu estou dizendo, né? O prazer absoluto a qualquer custo e naquele momento, sem pensar na consequência, né? As pessoas não pensam mais na consequência. Então eu vou beber, hoje eu vou beber até cair, vou sair do corpo, porque amanhã eu me viro, amanhã eu tomo um Engove, tomo um remédio para dor de cabeça, tá tudo bem. Não é assim, você vai ter privação de sono, você vai acordar mal no outro dia, daí você vai trabalhar mal, isso vai gerando consequências, é uma bola de neve isso. O que acontece em Vegas nunca fica só em Vegas, né? Não, claro que não, a verdade sempre aparece, sabe, às vezes a verdade não aparece na hora, as pessoas podem esconder muito bem aquilo que está acontecendo, né, o que está fazendo, mas um dia a verdade vem à tona. E ela sabe, né? Ainda, vamos supor, não vem à tona, a pessoa consegue encapsular aquilo e segurar,
mas ela sabe onde que ela errou, vai saber. E aí vem os gatilhos psicológicos de volta, né? Sim, porque ela sabe que errou, ela não admite que errou, não vai falar isso pra ninguém, não vai pedir desculpas pras pessoas, não vai tentar mudar o seu comportamento, que eu até digo que o melhor pedido de desculpas que existe é a mudança de comportamento, né? Poxa, eu fiz isso aqui, machuquei alguém, não vou fazer mais, tá? Isso aqui já é o melhor pedido de desculpas. Mas verbalizar também é importante, né? Só que se a pessoa não faz isso, ela fica com aquele sofrimento sozinha, né? E acaba gerando mil coisas, acaba gerando ansiedade, depressão, transtorno de pânico e tal. E daí... Lute, você falou assim, o machuquei alguém, porque sempre machucar o terceiro, ele parece algo muito grave pra gente. Mas eu, particularmente, eu fico pensando assim, que é muito mais difícil você pedir desculpas e você mudar, né? É mais do que a palavra, mais o ato, quando você machuca você mesmo, né? Ah, também. O sentimento de autodestruição é uma coisa muito comum, assim, tanto que a quantidade de pessoas com ideação suicida é absurda. E as que não têm ideação suicida, que não pensam literalmente em tirar a própria vida, acabam se machucando, acabam se cortando, ou então acabam abusando, como você falou, da alimentação, do álcool e tal, porque é uma forma de se machucar, porque a pessoa está se punindo por alguma coisa que ela sabe que está fazendo mal para si mesma, e ela acaba fazendo isso como se fosse essa punição mesmo, sabe? Então, as pessoas precisam verbalizar isso, precisam colocar para fora para tentar resolver o que está causando esse sofrimento e não simplesmente ficar nessa bola de neve. Eu já gostei mais de cinema, assim, né? Eu assisti um filme com o Keanu Reeves, eu não vou me recordar o nome agora, daqui a pouco eu trago o nome pro pessoal, mas é um filme de futebol americano, um esporte que eu pratiquei durante bastante tempo e tal, e aí o treinador tá no vestiário falando com o time, aí ele pergunta assim pros jogadores, do que você tem medo? Aí um cara fala, pô, eu tenho muito medo de aranha, aí o outro fala, pô, eu tenho medo de voar de avião, eu tenho medo de ficar pobre, aí o Keanu Reeves entra e fala assim, eu tenho medo da areia movediça. Aí todo mundo fica, opa, como assim, né? O treinador pegou e falou assim, é isso. Aí falou, eu tenho medo da areia movediça, porque quando você cai na areia movediça, quanto mais você se bate, mais você afunda. E a areia movediça é a gente, né? Sim. É o nosso psicológico, né? É o nosso pensamento. Porque se a gente fica naquele ciclo, né, de pensamento negativo, quanto mais você pensa em algo negativo, mais você acostuma com aquilo. Você está treinando o teu cérebro para pensar sempre o lado ruim das coisas o tempo todo. Poxa, a vida é feita de coisas boas e coisas ruins todos os dias. Na mesma medida. Na mesma medida. O que você colocar foco vai trazer o teu sentimento. Então, se eu olho para a vida e vejo as coisas boas, eu vou me sentir bem e isso vai gerar mais pensamentos positivos e pronto. Se eu fico focado na reclamação, o que eu digo da reclamação, né? Quando a gente vai rezar para Deus, para pedir alguma coisa, a gente está clamando a Deus por aquilo. Se eu estou reclamando de uma coisa ruim, eu estou pedindo de novo que aquilo aconteça. Sim. Eu quero que aquilo repita na minha vida. Às vezes as pessoas viciam nisso, porque é mais fácil reclamar para justificar os seus fracassos do que a pessoa olhar e falar assim, não, peraí, mas o que tem de bom aqui? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para estimular que o outro mude, para que nós juntos melhoremos e faça com que a vida seja mais feliz, mais tranquila, mais leve? E aí ali é o trabalho do psicólogo e do psiquiatra, porque eu acho que é bom a gente destacar isso pro ouvinte, né? Se você está se identificando com isso, você entender que não é porque você é defeituoso. Não. Tem a ver com o nosso sistema simpático, que apesar do nome simpático, ele não tem nada de simpático, ele é um sistema de defesa. Sim. E aí é muito hormônio vindo e ele descarrega medo, frustração, temor e tudo mais. E aí vem a terapia com o psicólogo e aquela passadinha no psiquiatra que não dói nada, né? Sim, tem transtornos, por exemplo, uma depressão, por exemplo, se a pessoa está numa depressão já agravando profunda, e tal, né? então a psiquiatria, né, o remédio vai ajudar para que a pessoa tenha um alívio do sintoma, para que daí a terapia cure aquele problema. Mas tem que aliar os dois, Tem que aliar né? os dois, porque o remédio não vai curar. O remédio vai aliviar o sintoma só. E a terapia vai ter a chance da pessoa mudar aquilo que está acontecendo, mudar o pensamento, ressignificar o passado, seja o que for, para que daí sim venha a cura, né? Então, se você... Qualquer terapia alternativa, assim, à psicologia, é bem-vinda, desde que a psicoterapia esteja acontecendo ao mesmo tempo. São aliados, né? São aliados. É a diferença entre você, por exemplo, né? Igual você falou, né? Que é o país que mais vende Rivotril. É a diferença entre você se afundar no Rivotril e você usar ele como uma ferramenta
pra você dar um salto Sim. pra fora da areia movediça, né? Para você mudar a tua forma de pensar, o teu padrão de pensamento, para você trazer a vida para agora, porque eu brinco assim, que a parte didática de explicar ansiedade e depressão, que ansiedade é um excesso de futuro e depressão é um excesso de passado, e a vida acontece agora. Então quando você vive muito num futuro, poxa, mas será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conquistar aquela garota? Será que vai dar certo o meu relacionamento? Será que, entendeu? Você está vivendo um futuro que você não sabe como vai acontecer e se é que vai acontecer. Então você está sofrendo. Até o fato de você ficar martelando, será que vai acontecer, já vai mudar o curso da história, né? Exatamente. Então o remédio ele alivia um pouco o sintoma, só que daí na terapia você aprende a focar no agora. E daí aí vem a cura da ansiedade. Estamos com o Lúcio Cristóforo, um papo muito interessante aqui sobre carnaval, sobre psicologia, sobre os labirintos da mente humana. A tua participação chega no 988601015. O Café com Mistura vai até as 8 da manhã. Deixa eu até pesquisar o nome do filme aqui, porque... Não é o dos garotos, né? Não é o Hardball. Não é. É com os adultos. Porque tem um filme muito bom dele também, que ele é técnico de meninos, que são meninos bem pobres, americanos, assim. E é maravilhoso o filme. Eu não vi esse ainda. Nossa, é de futebol americano também? É. Esse eu não vi. Ah, não, desculpe. Esse outro é de beisebol. É beisebol? É beisebol. Eu vou ver. É que tá vindo expresso na minha cabeça, que é um filme que é de futebol americano, mas não tem nada a ver com o Keanu Reeves. E eu tenho um problema, porque assim, eu gosto de trazer umas referências cinematográficas que a galera gosta, só que na hora que eu vou falar eu nunca lembro o nome. Que ela vem de momento. Sim. E ela vem a lembrança, e daí às vezes eu vou lembrar indo pra casa, aí eu fico, putz, é tão óbvio o negócio. É igual lembrar de piada, né? Às vezes uma piada vai trazendo outra. Aí você não conta nenhuma certo. Exatamente. É um terror, cara. Virando o jogo. Ah, Virando o Jogo, eu assisti Virando esse o filme. jogo. É muito bom mesmo. É muito bom. É muito bom. Que é um time fracassado, que entra em greve, aí é só o jogador que não deu certo. Esse filme é maravilhoso. O Keanu Reeves também é um cara assim... Ele é um super ator. É um cara eu sou fã absurdo, né? Matrix, não tem nem o que falar. A Matrix, assim... Se eu olhar pra trás, assim, pro passado, quais são os primeiros filmes, assim, que eu tenho muita lembrança que eu assisti? Parque dos Dinossauros e Matrix. Matrix marcou. Matrix demais. foi incrível, assim. Matrix marcou uma geração, porque eu lembro quando Matrix foi lançado, revolucionou o cinema, e a nossa música brasileira estava passando por uma virada. Foi a época que surgiu Raimundos e começou a surgir aquele movimento rock contemporâneo. O assim, renascimento do rock brasileiro. Foi uma época muito boa, assim, pro cinema, pra música. Foi uma época que a gente não dá muito valor, mas foi culturalmente muito rica. Foi sim. Foi virada de 99 para 2000 ali, exatamente. né? Eu sou um pouco saudosista, né? Um pouquinho saudosista. Eu acho que todo tempo é bom. Eu que vivi a adolescência nos anos 80, os anos 80 foram maravilhosos. Nossa. Maravilhosos em todos os sentidos, de música, de cinema, de comportamento mesmo, né, de brincadeiras e tudo mais. Mas eu adorei os anos 90 também. Eu sempre falo que a melhor idade ou o melhor ano que existe é o atual. É o agora, né? É o agora, entendeu? Porque senão também se fica amarrado, né? Claro. Eu tive muita influência dos anos 80 na minha vida, na minha criação, que meus pais viveram, os anos 80 tal, aquela explosão 70, 80 ali da disco music pro rock. E, só deixa eu abrir o bloco aqui. Clube FM só toca sucesso. Felipe Araújo e Luan Santana, Última Noite. Então, assim, eu tenho dos Bee Gees aos Titãs, assim, sabe? Do Bee Gees a plebe rude, por assim dizer. E daí é óbvio, né, que quem cresceu com uma criação e uma carga cultural dessa que nem eu na minha adolescência, e ainda são ídolos para mim, o Cazuza, o Renato Russo, essa geração de ouro que o Brasil teve. E aí eu tinha muito preconceito musical. Tava todos os meus amigos curtindo ali. A última banda que eu curti, assim, naquela época que eu dizia assim, essa eu gosto, era o Raimundos. Aí, porra, passou Charlie Brown Jr., teve o auge do CPM 22, isso você pode falar só dentro do estilo musical.
que eu não curti por preconceito. Porque eu ficava nessa de... Por rivalidade, talvez, com os Raimundos. Não sei, acho que até não tanto, era muito porque assim, não, a melhor época foi os anos 80. Ah, sim. Eu nem vivi os anos 80, eu nasci em 89. Eu sou um filho dos anos 80. Um dos últimos filhos dos anos 80, isso é fato. Mas, cara, eu nem vivi aquilo. Mas isso que é incrível falar de música, por exemplo. A minha formação musical é anos 80, totalmente, que eu era adolescente. Mas a banda que eu mais amo na vida são os Beatles, que são dos anos 60. Eu nem nasci nos anos 60, mesma coisa que você. Então, o meu filho tem 16 anos agora, ele ama Beatles, ele ama as bandas dos anos 70, ele ama as bandas dos anos 80, e ele sabe. O meu filho, você conhece aquele programa Shazam, aquele aplicativo? O meu filho é um Shazam. Toca uma música do Deep Purple de 78, por exemplo, meu filho fala qual é a música, qual é o álbum. Caramba, é absurdo, assim. E porque ele vive as coisas atuais, ele adora Arctic Monkeys, por exemplo, ele ama, só que ele também ama as coisas antigas, ama Beatles, assim como eu, entende? E isso que é o mais rico, a gente não ficar restrito ao que está acontecendo agora, a gente trazer essa cultura de todo tempo, mas também estar atento ao que está acontecendo. Sim, porque tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa também acontecendo. Vamos lá. Clube FM 10:08. Tô com o Lute e Cristóforo, a gente tá num papo assim que a gente tá viajando nas conversas aqui, né, Lute? A gente começou com foco em carnaval, já falou de futebol, já falou de filme. Aliás, falando em filme, gente, o filme que eu citei aqui é Virando o Jogo. E eu recomendo muito pra vocês, viu? Sopa, mas eu não gosto muito de futebol americano. É que o futebol americano nem é o mote central, é a virada de vida, é uma história sobre jogadores fracassados que foram chamados para furar greve. Resiliência. Sobre resiliência, sobre virar o jogo mesmo, virar o jogo da vida. Eu recomendo demais para vocês. E o Keanu Reeves é maravilhoso, né? Não, ele é um super ator. É um cara que anda de metrô, cara. É verdade. É um cara que anda de metrô. Eu acho isso incrível, assim. Não é uma nem duas, assim, sempre pipoca uma foto do Keanu Reeves lendo o jornalzinho dele sentado no metrô, né? Ele não deixa que a fama, né, o estrelismo, assim, mude quem ele é como pessoa, né? Eu vejo isso, o Paul McCartney, eu vi uma entrevista dele esses dias, o cara perguntando assim, como que é pra você ser uma das pessoas mais famosas do mundo, assim, né? Ele fala, cara, às vezes eu me vejo na TV, assim, eu parece que é um personagem, eu ainda sou aquele garotinho que sonhava um dia em ser músico. E daí eu olho pra aquele Paul McCartney na TV e falo assim, nossa, esse cara é muito famoso, hein? Mas eu sou ainda aquele garotinho, entendeu? E o Keanu Reeves passa essa imagem também, de que ele tem essa humildade, essa simplicidade. E, poxa, é isso que a gente tem que levar pra vida. Sim, e a gente vê tanta gente subindo pra cabeça por tão pouca coisa, né? Eu não vou lembrar de toda a analogia agora, foi o Karnal que falou, se eu não me engano. Que era uma resposta ao você sabe com quem você está falando? Sim. E aí ele fala, não, espera só um pouquinho. Na Terra tem 7 bilhões de pessoas, então você já é um de 7 bilhões. Mas no planeta Terra, mais o nosso sistema solar, tem tantos planetas, mais tantas luas. Então você é um de 7 bilhões dentro de não sei quantos planetas e luas. Mas a nossa galáxia, e é 10 minutos de explicação, aí ele volta lá atrás e fala, então você é um desses. E não deixa subir pra tua cabeça, né? Sim. No final das contas, vamos tudo ser comido pelos bichos, né? Exato. Seja humilde, faça o melhor que você puder, faça o bem para as pessoas, se relacione bem, sabe? Aprenda a ressignificar os teus sentimentos, os seus comportamentos, porque é isso que fica. Daqui a 50 anos, ninguém vai saber quem eu sou. É verdade. Né? Ninguém vai lembrar quem foi o Lute, as coisas que eu tenho hoje, sabe Deus com quem estarão, talvez não estejam nem com meu filho daqui a 50 anos. Tem um raciocínio, assim, que você botou um limite de 50 anos, até ouvi o Sérgio Sacani falando isso, do Space Today, o Gordão Foguetes. Um pensamento assim que aquilo me chocou. Daqui 150 anos, todo mundo que está vivo agora não vai estar mais. É verdade. Então, assim, é tudo muito passageiro, né? É tudo muito frívolo. E aí, meu camarada, a gente volta no carnaval, a gente volta no afogar mágoas, afogar sentimentos, mascarar as coisas. E é nessa época que a galera enfia o pé na jaca com cachaça. Sim. E aí faz coisas terríveis e culpa a cachaça, né? Aham.
Os comportamentos, né, que a gente faz quando perde a noção da consciência, né? Porque quando a pessoa bebe, passa de um certo nível, a gente rebaixa o nível da consciência e o inconsciente assume o controle. É a parte animalesca, É a parte animalesca, é o instinto, né, o arquétipo ali. Só que se a pessoa não tiver conhecimento e controle das coisas do seu inconsciente, que é o inverso do que a gente traduz na consciência, a pessoa acaba fazendo coisas que ela faz assim, não, eu já ouvi casos assim de crimes passionais, que a pessoa está alcoolizada ou drogada, assim, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem lembro de ter feito isso. E realmente ela não lembra, porque era o inconsciente dela tomando conta, entende? Então, ter o controle, saber a hora de parar, saber o seu limite, é fundamental para a vida. A gente tem que controlar tudo na vida. É verdade. E quem nunca, né, de quem já bebeu, eu felizmente estou livre do álcool, já está indo para 8 anos, mas assim, eu tive um ou outro apagão na minha vida, e eu francamente eu prefiro não lembrar o que aconteceu, porque eu não sei. Sim. E provavelmente não aconteceu nada demais, mas se eu não lembro, eu não fiz. Então, deixa lá, deixa isso aí quieto. Não vou, eu já falar uma vez quem que me sugeriu, não vou lembrar agora, a Milena Clay, que é uma grande amiga minha. Um beijo pra Milena, deve estar ouvindo agora. Ela trabalha com hipnose e tudo mais. Ela falou assim, se quiser a gente faz hipnose. Eu falei, não. Melhor não saber. Deixa lá, deixa nesse baú lá. Agora a gente falou do carnaval, a gente falou dessas válvulas, e aí o pessoal deve estar pensando assim, poxa vida, mas vocês só vão detonar o carnaval? Muito pelo contrário, Não. Eu sou apaixonado pelo carnaval. Acho que o carnaval é o resumo da cultura brasileira, e ele pode ser muito bom também. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, que é muito resguardada, às vezes essa época é um gatilho. É um gatilho para ela mudar essa postura. A né? socialização pode ser importante, pode ser a diversão, né? O meu filho, por exemplo, eu tava falando assim, meu filho tem 16 anos, eu tô com 51. O meu filho foi pra Caiobanda, Guaratuba, com os amigos da escola e tal. E eu em casa, sei lá, comendo miojo, por exemplo, à noite. Né? Assim, aí bateu a idade. Eu falei assim, poxa, o meu filho tá vivendo aquilo que eu já fiz tanto, assim, né? Então, e é a fase dele, ele tá se divertindo, ele me contou das coisas. Falou, pai, a gente tava lá, a gente tava andando pela areia, ao invés de ficar só no asfalto, ali atrás do trio elétrico e tal. As mesmas coisas que eu fazia, me divertindo, e ele fazendo isso com maturidade, com responsabilidade, não se metendo em confusão, não bebendo, não consumindo nenhuma droga e tal. Então você tem como se divertir, você tem como socializar, tá ali com seus amigos, tá brincando, tá dando risada. É um tipo de música que eu não gosto, que meu filho não gosta? Mas a diversão supera isso. Sim, não é o que a gente vai escutar no dia a dia, não é a música que a gente gosta de colocar no nosso fone de ouvido, no nosso carro e tal, mas ali pro momento tá dizendo ao que é a tradição brasileira, né? Então se divirta, vai lá, mas faça com moderação, faça pelo bem da festa, pelo bem da brincadeira, né? É uma explosão cultural o momento do carnaval, né? Porque é um momento onde, por exemplo, né, vamos por aí, a música do Nordeste desce para o Sul, aonde também a música do Sul vai para outros lugares, a música do Sudeste agora, principalmente com o sertanejo, né? Então é uma grande viagem ao redor do mundo sem sair do Brasil, né? Porque é tanta cultura que vem, é gente de fora que vem para cá e traz a carga cultural deles também, é uma oportunidade. O carnaval pode até influenciar num sentimento de pertencimento, né? Claro, então essa socialização traz isso, a pessoa se sente pertencente a um grupo, a uma nação, a uma cultura, e isso é muito rico. Eu, por exemplo, eu nunca tinha vontade de desfilar em escola de samba, né, no Rio de Janeiro e tal. E eu morei no Rio de Janeiro de 2002 a 2006, e eu me formei em artes cênicas lá antes, né, de estar só focando na psicologia, e daí nós ganhamos, né, fantasia para desfilar na Grande Rio, na época, na ala dos artistas da Grande Rio. E eu, na hora, falei, não tem nada para fazer, vamos lá desfilar. E, cara, na hora que você entra na avenida, é uma coisa tão maluca, porque parece que você tá entrando no Maracanã lotado e você é o astro do time, aquela galera toda levantando, gritando pra você e cantando junto. É uma emoção fantástica o desfilar na escola. E eu não dava a mínima pra isso antes, porque eu sou roqueiro, só que eu gostava do rock, eu gosto do carna rock, essas coisas. Eu falei, vou desfilar por desfilar. Foi um dos momentos mais incríveis, mais memoráveis da minha vida. É se jogar, mas de bang jump, né? É não se jogar de cabeça, né? Você se joga de bang jump, o elástico vai te puxar de volta e tá tudo certo, tá tudo bem. Lute, muito legal conversar com você, muito bacana te conhecer aqui, ter você aqui no Café com Mistura pra gente falar de tanta coisa boa. O pessoal tá participando por aqui. A gente tava falando do sono, aí a Dani mandou uma mensagem que ela falou assim, pergunta ao psicólogo,
como diminuir a ansiedade? Tem alguma técnica para dormir em 10 segundos? Existem várias técnicas, tem algumas coisas que a gente tem que fazer de educação do sono, de higiene do sono, de controle da ansiedade, trazer a vida para agora, cortar pensamento na hora errada. A hora que você deita na cama para dormir, não é a hora que você tem que pensar no que aconteceu no teu dia, no que vai acontecer no dia seguinte, como está teu relacionamento, como é que está o dinheiro. Então você tem que eliminar pensamento. E existe técnica para isso sim, a gente trabalha isso em terapia. Outra coisa que ajuda demais é você repetir vários comportamentos que você tem que fazer na mesma sequência, na mesma hora, deitar na mesma hora, ou então cortar o telefone meia hora antes de dormir. Então tem várias técnicas que, feitas conjuntamente, fazem com que a pessoa aprenda a dormir em 10 segundos. Assim, são os detalhes do antes que vão fazer a diferença de você deitar em 10 segundos apagar, ou você deitar e ficar 2 horas rolando de um lado pro outro. Este que vos fala tem experiência em ficar rolando de um lado pro outro e não dormir, viu? Mas o meu caso não é tanto ansiedade, que eu tenho também minhas crises de ansiedade, mas o regular o sono, porque acordar 4 da manhã é fácil. O difícil é dormir às 8 horas da noite. Então, eu sempre digo que a gente tem que ajustar o horário que vai dormir de acordo com o horário que acorda. Então, você vai dormir às 4, você vai acordar às 4 da manhã, você deve dormir às 8 da noite. Se for ter um sono saudável, 8 da noite. Você tem que ter 8 horas de sono ali, pelo menos, para você acordar bem. Uma coisa que eu sempre digo, que é uma teoria minha um dia eu ainda vou estudar isso, vou fazer cientificamente, vou publicar. Mas eu tenho uma teoria de que se você usa o soneca, sabe aquela coisa de, poxa, eu tenho que acordar às 4 da manhã, então eu vou colocar para 3h50 para dormir mais 10 minutinhos. Você está ferrando o teu corpo. Por quê? Porque isso na minha concepção, tá? Se você dorme 8 horas direto ou 6 horas direto, quando você acorda, o teu cérebro entendeu que você descansou por 6 horas. Agora, se você acorda, dorme de novo e acorda 10 minutos depois, o teu cérebro entende que, opa, peraí, eu dormi 10 minutos. Então você acorda muito mais cansado do que se você acordar direto às 3h50. Eu vou tirar hoje o soneca do meu celular, porque o meu celular faz muitos anos que eu não uso. Ele tem 5 alarmes programados. Vou pôr aqui um exemplo. Um às 4 da manhã, aí o outro às 4h10, outros 4h15, outros 4h16. Então eu acordo 4 vezes. Eu 4 vezes não dormi. Você acorda mais cansado. Hoje, por exemplo, né, que eu tinha aqui a entrevista com você, eu coloquei o horário para eu despertar. O meu horário normal de acordar é 6 horas da manhã, eu coloquei para 5h30 da manhã. Eu acordei 4h30 da manhã. Caramba! Daí, você acha que eu coloquei soneca, eu dormi mais um pouquinho? Não, acordei 4h30, então levanta, vai fazer um café, vai tomar um banho e pronto, e começa a vida. Fui ver o sol nascer, maravilhoso, entendeu? Ganhou um dia, né? Você ganha mais tempo pro dia e eu tô aqui super disposto, e eu tenho paciente daqui a pouco até 8 horas da noite, tô feliz da vida porque eu amo o que eu faço. Terça-feira de carnaval eu vou atender normalmente, entendeu? Mas essa teoria de você não usar essa soneca ajuda demais. Porque se a gente dorme esses 10 minutinhos depois do almoço, é uma coisa, você acorda descansado. Aquilo é relaxante, aqueles 10 minutos. Né? Nossa, é maravilhoso. Eu também 30 gosto. minutinhos, 10 minutinhos. Agora, esses 10 minutos depois de você ter dormido, eu acho que complica e ferra o nosso bem-estar. Estou adotando a partir de amanhã essa tática. Hoje depois já não você dá me mais conta. tempo. Hoje eu já fiz besteira. A Adri do Pilaizinho também mandou aqui, ela falou assim, eu tô adorando a entrevista, pura realidade, também preciso de terapia, só falta tempo e horário. Arranje tempo e horário, sempre. Exatamente. Tempo é questão de prioridade. Uma sessão de terapia? 50 minutos? 50 minutos, eu faço duas formas de terapia, ou 50 minutos ou de 30 minutos. Porque eu atendo plano de saúde, eu atendo a 1000, por exemplo, e atendo particular. A 1000, as consultas são de 30 minutos, é o acordo que tem lá com o plano de saúde. E as particulares têm daí a opção de fazer também de 30 ou de 50. De 30 você reduz um pouco o preço para não ficar tão pesado para a pessoa. Olha aí, 30 minutos por dia você consegue. Já ajuda, claro que consegue. E vai fazer toda a diferença. E tempo é questão de prioridade. A pessoa às vezes perde... Eu tenho vários pacientes que às vezes falam, mas eu não tenho tempo de fazer tal coisa. Seja de sair brincar com seu filho, seja de fazer terapia e tal. Você vai ver a pessoa, quanto tempo você ficou no Instagram ontem? Não sei. Então olha aqui no seu celular, nos ajustes, que tem hora ali, de tela, tem né? hora de tela ali. Você consegue saber por aplicativo quanto tempo você ficou. A pessoa ficou 2 horas no Instagram, 2 horas no YouTube, por exemplo. Dava para ter tido 1 hora de terapia, de academia, de brincadeira. Ou então de um tempo de qualidade com a esposa ou com os irmãos. É verdade. Poxa,
A gente está perdendo tempo. Lute, quem quiser te procurar, te encontra onde? Eu acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram. Eu tenho um perfil que é o @lute_psicólogo. Daí a pessoa ali manda uma mensagem para mim, eu já passo meu WhatsApp, ou então nas minhas publicações sempre tem o meu nome completo, meu telefone embaixo, me manda uma mensagem por WhatsApp. Se me ligar vai ser difícil falar comigo, porque eu atendo o dia inteiro, então dificilmente eu vou conseguir atender uma ligação de alguém, mas se meu nome é minha mensagem eu vou responder e já passo, tiro a dúvida que a pessoa tiver, já agendo uma consulta. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou fazer um story daqui a pouco lá no meu Instagram, que você já conhece, @soparradialista. Vou tirar uma foto aqui com o Lute, daí vou deixar marcado a @ dele, vocês seguem lá, @lute_psicólogo, e aí com certeza vocês vão falar com o Lute vai responder vocês, uma dessas já marca aquela sessão, aquela conversa. Eu tive uma sessão de terapia indireta aqui, muito boa, Lute, obrigado pela visita aqui, viu? Eu que agradeço, Sopa, obrigado para você, obrigado pela rádio, obrigado para os ouvintes por terem ficado escutando. Volte mais vezes que a casa é tua. Gente, o Café com Mistura fica por aqui, mas eu continuo também, viu? Vamos até as 10 da manhã, tá chegando, bora lá. Boa. Esse recado vai diretamente para você.